Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. A expectativa para o jogo decisivo entre Flamengo e Corinthians, que acontecerá no próximo domingo, dia 20, às 16 horas, na Neoquímica Arena, está nas alturas. Contudo, antes mesmo da bola rolar, os bastidores já fervilham com uma polêmica que pode impactar profundamente a relação entre os dois clubes. O motivo? A possível quebra de uma cláusula contratual que envolve o goleiro Hugo Souza. Os dirigentes do Flamengo estão visivelmente irritados com as manobras do Corinthians, que pretende escalar Hugo sem o pagamento da multa contratual de R$ 500 mil. Essa decisão pode acirrar ainda mais os ânimos entre as diretorias, que já vinham enfrentando dificuldades na comunicação. O Flamengo, por sua vez, exigiu um avalista do Corinthians para garantir o pagamento de cerca de R$ 7,3 milhões, após uma proposta que não foi bem recebida. O descontentamento rubro-negro se intensificou com a recente tentativa do Corinthians de negociar a compra de 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza. A situação se tornou ainda mais complicada, pois o clube paulista não atendeu às exigências do Flamengo, levando à insatisfação de ambas as partes. As tensões aumentaram devido a episódios anteriores, como os atrasos nos pagamentos por Mateuzinho e a abordagem a Gabigol. Um dirigente do Flamengo não poupou críticas ao Corinthians, chamando a situação de falta de respeito e afirmando que o clube paulista tem desconsiderado acordos firmados. A frustração é palpável, especialmente depois que o Corinthians decidiu seguir adiante com a utilização de Hugo, mesmo sem ter feito o pagamento devido. Essa atitude pode marcar um ponto de não retorno nas relações institucionais entre os clubes. O Corinthians, por sua vez, vê a postura do Flamengo como um exagero. A diretoria corintiana acredita que o rubro-negro está tentando criar uma narrativa negativa para os torcedores, ao invés de reconhecer que a negociação foi feita por um valor abaixo do mercado. Essa dinâmica, segundo eles, torna ainda mais difícil encontrar um meio-termo que beneficie ambos os lados. Neste cenário conturbado, o duelo promete ser eletrizante. Na memória dos torcedores, há o confronto de 2022, onde o Flamengo saiu vitorioso, mas não sem a ajuda de Hugo, que teve um desempenho impressionante. Agora, com o Flamengo levando a vantagem do empate, as emoções estão à flor da pele. O rubro-negro sonha com mais um título na Copa do Brasil e a pressão sobre os jogadores e as diretorias é palpável. O que será que acontecerá nesse jogo recheado de polêmicas e rivalidade? Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Em meio a um clima de expectativa e tensão, o futebol brasileiro testemunhou um anúncio bombástico do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. A notícia que circula nos bastidores e provoca fervorosas discussões entre torcedores e comentaristas é a confirmação de que o Corinthians será punido com a perda de 3 pontos em função da escalação irregular de um jogador. Mas quem seria esse atleta e quais os impactos dessa decisão no campeonato? O torcedor corintiano já se pergunta: a luta pelo título acabou antes do tempo? O rumor começou a tomar corpo após a última partida do Timão, quando a presença do jogador em questão levantou suspeitas. O STJD, por meio de investigações detalhadas, chegou à conclusão de que houve, de fato, uma infração ao regulamento. A decisão de retirar pontos de uma equipe sempre gera polêmica, e neste caso, as redes sociais já estão em alvoroço, com torcedores rivais aproveitando a oportunidade para alfinetar e celebrar a má fase do adversário. As imagens e os memes começaram a pipocar, e a hashtag Corinthians na mira não tardou a ser um dos assuntos mais comentados. Mas como essa penalização afetará o desempenho do Corinthians no restante da competição? A perda de pontos pode significar a queda do time em posições cruciais na tabela e, consequentemente, comprometer suas chances de classificação para torneios internacionais. A pressão em cima do técnico e dos jogadores aumenta, e a necessidade de reação se torna imperativa. Com uma torcida apaixonada e sempre exigente, o clima nos próximos jogos promete ser explosivo. Como os jogadores vão lidar com essa pressão extra?
Em contrapartida, a diretoria do clube já se manifestou, prometendo recorrer da decisão. A expectativa é que, com a apresentação de provas e argumentações, consigam reverter a penalização. Entretanto, esse tipo de recurso nem sempre tem sucesso, e a situação do Corinthians se torna ainda mais complexa. A expectativa agora é que a equipe se una em torno do desafio e mostre sua força em campo, mesmo diante da adversidade. Será que o Corinthians conseguirá se reerguer? Com a confirmação da punição ao Corinthians, a torcida alvinegra não pode deixar de expressar sua indignação e preocupação. Muitos torcedores estão em estado de choque, questionando a gestão do clube e o papel da diretoria na situação atual. A pergunta que fica é: como vocês, torcedores, avaliam essa decisão do STJD? Seria essa punição um reflexo de falhas internas que precisam ser corrigidas ou uma injustiça que merece ser combatida? Nas redes sociais, o sentimento é de revolta. Alguns torcedores ressaltam que a perda de pontos pode ser uma morte súbita para as esperanças de título, enquanto outros veem isso como um incentivo para que o time se una e lute ainda mais. Afinal, em momentos de crise, a força da torcida pode ser o combustível que a equipe precisa para se reerguer. Como vocês acreditam que o time deve reagir a essa situação? Será que um apoio maciço pode fazer a diferença nos próximos jogos? Além disso, muitos estão questionando a comunicação da diretoria. Será que o clube está fazendo o suficiente para esclarecer os torcedores sobre o ocorrido e sobre os passos a serem tomados? Alguns torcedores exigem mais transparência e um posicionamento firme da diretoria. Como vocês avaliam a atuação da gestão neste momento delicado? Há espaço para uma resposta mais incisiva, ou a estratégia deve ser focar apenas no desempenho em campo? Por fim, é interessante perceber como essa situação está unindo a torcida. Apesar da frustração, muitos corintianos compartilham mensagens de apoio e confiança na superação da equipe. A pergunta que fica é: qual mensagem vocês deixariam para os jogadores e para o técnico nesse momento? Será que juntos, como uma verdadeira nação corintiana, é possível transformar essa adversidade em força e motivação para as próximas batalhas? A voz da torcida é fundamental, e agora é o momento de se fazer ouvir. Por fim, a notícia da perda de pontos não é apenas um golpe para o Corinthians, mas também um momento que nos faz refletir sobre a importância da ética e do cumprimento das regras no esporte. Cada decisão do STJD e cada irregularidade são uma oportunidade de aprendizado e evolução para todos os clubes. Enquanto os holofotes se voltam para essa polêmica, os amantes do futebol aguardam ansiosos para ver como essa novela se desenrolará nas próximas rodadas. O que será que o futuro reserva para o Timão? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!